Paraibanos e paraibanas, já estamos no ar. Por você, para você, aqui na TV Norte Paraíba. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente começando mais uma semana aqui por dentro de tudo que está acontecendo na Paraíba, principalmente se ligando nas entrevistas mais polêmicas que repercutem durante toda a semana. Não vai ser diferente hoje. O convidado de hoje do programa, quem vai estar comigo aqui na Hora H, é um nome muito conhecido da comunicação paraibana e também da política do nosso estado. E que costuma provocar debates intensos e polêmicas cada vez que fala. Eu estou falando do comunicador, do radialista, do jornalista, do apresentador Nilvan Ferreira, ex-candidato a governador da Paraíba na eleição de 2022, ex-candidato a prefeito de João Pessoa em 2020 e agora pré-candidato a deputado estadual pelo PL, partido que ele está voltando agora, inclusive, sob as bênçãos, a ficha abonada por Flávio Bolsonaro, senador, filho de Bolsonaro e pré-candidato à presidência da República. Quais são os desafios da direita na Paraíba? Como é que a direita está encarando, por exemplo, esses protestos do fim de semana, Brasil afora, contra esse projeto da dosimetria? A direita recebeu essa iniciativa da Câmara dos Deputados como um alento, como um alívio? Está satisfeita com isso? Ou só valia mesmo a anistia tão reivindicada? Com Nilvan Ferreira a gente conversa também sobre a situação do PL da Paraíba. Ele chegou no partido debaixo de muita polêmica, tinha oposições ao ingresso dele. Foram superadas essas oposições da parte dos deputados Sargento Neto e o delegado Valber Virgulino? Se não foi, o que é que ele pretende fazer? Enfim, qual é o projeto dele para a eleição de 2026. Vamos falar também sobre governança, sobre gestão pública, sobre o cenário político paraibano e também sobre bastidores da trajetória de comunicador, de profissional de Nilvan Ferreira, que vem do interior da Paraíba, do sertão do estado de Cajazeiras. Eu quero contar com a sua participação, com a sua interação aqui, interagindo com a gente nos nossos canais de comunicação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, você está na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos. Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H, já convocando, convidando você a participar conosco, interagir nos nossos canais de comunicação. Você pode acompanhar o programa, além do canal 10 em João Pessoa, canal 7 em Campina Grande, no YouTube da TV Norte Paraíba. Pode estar na sua tela aí, youtube.com/TV Norte, para você, além de mandar o seu comentário, como a sua interação, você também pode compartilhar com quem quiser esse link dessa entrevista que a partir de agora promete muito. Está na sua tela aí, ao vivo no YouTube, TV Norte Paraíba, que está recebendo agora Nilvan Ferreira, meu colega comunicador do rádio, da televisão. Você está num ambiente aqui que é muito familiar para você, né, Nilvan? É minha casa, é um estúdio. Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado por ter vindo. Essa veia pela comunicação, para a comunicação, na sua vida começou muito cedo, né? Muito. Uma inspiração do meu pai, por conta do trabalho que ele sempre exerceu, foi um dos primeiros radialistas em Cajazeiras. E meu pai foi estreante na difusora Rádio Cajazeiras em 1964, quando a difusora começou lá em Cajazeiras, sob o comando de Mozart Assis e Adegildes Bastos. Foram os grandes precursores do rádio AM. Meu pai já trabalhava numa difusora de poste. De som, né? Trabalhou até bem pouco tempo, NPR, Norte Publicidades Radiofônicas. Seu Emanuel, mas é conhecido lá como Neco da NPR. Seu Neco da NPR. Então foi devido a meu pai, vendo ele direto lá no sistema de som da Camilo de Holanda, lá na nossa zona sul de Cajazeiras, que eu desde pequeno via lá na NPR, e foi essa a minha grande inspiração. Eu disse, eu não quero fazer outra coisa na vida, eu quero seguir o que meu pai está fazendo hoje. E foi isso que eu trilhei até hoje na minha vida. Foi o seu grande passaporte? Foi. Com ele eu aprendi tudo, aprendi noção de como ser um homem de verdade, e os seus valores. Meu pai é um cara que hoje tem 80 anos de idade, vai completar agora em abril, mas é um apaixonado até hoje pelo rádio, está fora por conta de que passou o tempo, já está curtindo a sua aposentadoria.
mas ele foi a minha inspiração, foi meu passaporte, e sempre nos momentos de pensar na vida, aí eu me espelho sempre nele, que tudo que fez na vida foi de forma correta, então é minha grande inspiração. Conheci Nilvan Ferreira muito cedo, eu sou de Marisópolis. Vizinhos. República de Marisópolis, região metropolitana de Marisópolis, que tem Cajazeiras lá por perto. Conheci Nilvan Ferreira já fazendo sucesso no rádio de Cajazeiras. Eu estou dizendo isso só para lhe fazer uma pergunta, Nilvan. De lá para cá, o tempo já passou, obviamente, para mim e para você. O que é que esse tempo de comunicação, de atividades dos microfones, esse contato com as pessoas, com os grandes temas do Estado, com as polêmicas do Estado, lhe ensinou de lá para cá? Muita coisa, porque eu fui lapidado no batente diário. Né? A gente foi tendo uma compreensão da vida, das coisas da vida, exatamente no dia a dia do rádio. O rádio, para nós, é uma grande universidade. Aquilo que a gente não conseguiu aprender na nossa vida fora rádio, extra rádio, o rádio ensina, porque é no rádio onde a gente faz os grandes debates, é no rádio onde a gente pega os temas que norteiam a sociedade atualmente, em determinado momento histórico, e as entrevistas, a procura de entender os temas, fazer com que os ouvintes ou telespectadores também entendam a formatação desses temas, os assuntos que modam as pessoas, nos faz também estar nessa escola. Então, me serviu para ter a visão de mundo que tenho hoje. Eu acredito que boa parte foi a concepção adquirida na minha experiência, principalmente do rádio. Senta aí, fica à vontade, a partir de agora já deu para entender aqui, deu para sentir como vai ser o tom dessa conversa, dessa entrevista. Desde Cajazeiras você sempre no rádio foi muito briguento, aqui também. Continua assim ou a maturidade aliviou um pouco esse estilo mais corrosivo, combativo? Eu acho que o sentimento, Heron, de ser assim uma pessoa inquieta com determinadas questões, a gente não perde não. Chega a idade. Na minha idade, eu acho que eu sou mais velho do que você, inclusive. Eu tenho vou completar 53 anos. Boa parte da minha vida foi fazendo rádio e agora, nos últimos 17 anos, televisão. Mas a gente vai adquirindo certa maturidade para algumas questões. Algumas coisas que eu fazia no rádio, né, talvez hoje não fizesse, porque eu tenho um entendimento diferente de muita coisa hoje. Mas o sentimento de ser uma pessoa extremamente inquieta com as injustiças, com as questões que a gente considera que não são normais para as camadas sociais, para o funcionamento, quando a gente trata de coisa pública, me mantém ainda. A gente, se perder isso, a gente perde o sentido de ser questionador. O sentimento de ser questionador é exatamente por você discordar e ter uma visão contrária a determinado status quo, determinado assunto. Então, não perdi, não. Talvez eu faça hoje de uma forma mais centrada, né? Mas continuo sendo a mesma pessoa que sempre procurou questionar, de brigar, e no rádio eu tive sempre essa participação de, às vezes, no estúdio, ter um quebra-pau. Um fight com o entrevistado, e aconteceu muito na minha passagem pelo rádio, não só aqui, mas lá em Cajazeiras também era do mesmo jeito. Acho que a gente não perde isso não, se perder isso, perde o encanto. Falar em fight, recentemente você teve um fight com uma atriz famosa, a atriz Carol Castro. Você fez uma manifestação nas redes sociais sobre uma peça que ela estrelou em João Pessoa, convocando as pessoas que seguem a sua tendência política a não participarem dessa apresentação no Teatro Santa Rosa, em João Pessoa. E virou uma grande polêmica, ela aproveitou isso também, obviamente, teve até um efeito reverso, porque a turma da esquerda, enfim, outras pessoas lotaram esse teatro, enfim. Você se arrepende daquilo ou fez o que tinha de fazer? Não, eu acho que não tinha, só tinha lá a galera que aplaude esse tipo de gente. Você viu alguma pessoa que discorda do pensamento dela lá? Só foi a coja dela. Quando você diz esse tipo de gente, que tipo de gente? O tipo de gente da esquerda, que sempre... né, acha bonito quando alguém como ela se aproveita da Lei Rouanet, por exemplo, para fazer militância política, né? E as pessoas estão começando a entender, né? Ela teve que fazer toda aquela mobilização para poder chamar as pessoas que pensam iguais a ela para ir para o teatro. Você não terminou ajudando ela? Por que não? Acho que o público que ia é o mesmo que ia de toda forma. A minha pretensão ali foi alertar as pessoas de que não vá para o teatro comprar um ingresso e pagar para alguém ficar gritando sem anistia no teatro, a militante política, que se beneficia, inclusive, da Lei Rouanet nas suas apresentações teatrais. Então, isso é um alerta muito forte,
Porque eu preciso, não é falar com as pessoas que já pensam iguais a ela. Eu preciso falar com um outro segmento da sociedade para, inclusive, alertar sobre essa questão de que hoje a cultura ela é um dos fatores que a esquerda abraçou para tentar mudar a mentalidade das pessoas e usa os artistas, né, para fazer militância política, para de colocar a ideologia, o pensamento que eles têm e que precisa atingir um grande número de pessoas. Você diz, esse tipo de gente, de esquerda, você se arrepende de um dia ter tido um pensamento de esquerda? Não. Como militante do movimento estudantil? Não, o que eu tenho mais orgulho é de que eu tive a oportunidade de passar por essa fase, na minha época de estudante, né? E depois eu ter percebido que aquilo ali, tudo que eu cheguei um dia a defender, era apenas utopias para ludibriar a mim e as pessoas que me acompanhavam, né? A gente tem grandes nomes da política brasileira que passaram por isso também. O Olavo de Carvalho, que eu sempre me inspiro muito nele, foi do Partido Comunista também, conseguiu perceber que eu não podia continuar defendendo algo que não funcionou em lugar nenhum, cara. Não funcionou na União Soviética, não funcionou na Albânia. A China teve que mudar todo o seu conceito de economia, que era vinculada mais ao programa socialista, e agora faz uma economia mais voltada para a economia mais livre, recebendo o mundo, aberta para o mundo. Não funcionou em lugar nenhum. Cuba está aí passando pelo que está passando. A Venezuela tentou ir por esse caminho e a gente está observando. Então, se não funcionou em lugar nenhum, como é que eu vou ter aquilo ali como uma semente que pode ser transportada para o meu país e que eu possa perceber que é esse sistema político ideológico que vai mudar a realidade do povo brasileiro? Não funcionou em lugar nenhum, não vai funcionar em lugar nenhum. Né? E apenas a gente vê que é um debate que vai estar sempre presente, principalmente agora com a polarização muito mais acirrada, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Essa polarização está em evidência. A gente viu hoje agora a eleição de ontem num país, Chile. O Chile, por exemplo, onde a direita vence. Dois projetos, tinha um candidato de um partido de direita e tinha a candidata que era do Partido Comunista, né? Então a sociedade olha e diz, opa, essa experiência aqui não funciona para a gente, não deu resultado. Vamos apostar no outro formato de economia, de interpretação das coisas de mercado, para ver se o país consegue avançar. Acho que vai chegar um momento, né, e o Brasil está fazendo isso, do Brasil também fazer essa escolha. Decidir que tipo de sociedade nós queremos. A sociedade que o Lula está nos levando, né? Que daqui a pouco os reflexos vão aparecer da forma mais precisa, de forma mais clara, ou a gente precisa enveredar para um outro sentimento, um outro sentido, um outro aspecto de condução desse país. Ou a direita teve a oportunidade de uma experiência de um mandato presidencial de 4 anos. A presidência de Jair Messias Bolsonaro. O que você poderia apontar de diferente, de oposto, de confrontante que Bolsonaro, como presidente de direita, fez de diferente da esquerda ou do que não fez como a esquerda faz no poder, com Lula? Acho que o grande trunfo que a gente tem para dizer que aspectos do governo Bolsonaro que foram diferentes é a economia. Bolsonaro deixou o Brasil em 2022 com um superávit que não era visto há muitos anos. A gente agora entra numa fase do Brasil, está numa situação extremamente deficitária. A economia está mostrando isso, nem o governo consegue esconder isso. Né? Tanto que eles dizem que não, vamos começar daqui a pouco a colher os louros, os dividendos positivos de tudo que nós estamos fazendo. Bolsonaro deixou esse país como presidente que mais diminuiu impostos nesse país. Bolsonaro fez uma verdadeira devastação de tributos nesse país, reduziu tributo por cima de tributo. A economia não deixou de crescer a sua arrecadação, nós batemos recorde de arrecadação, mesmo o governo diminuindo a carga tributária. Onde é que ele errou para perder? Né? Acho que nós erramos na política, a política ela foi extremamente crucial para a nossa derrota, mas
nós temos um trunfo, mostrar, se você comparar o governo Bolsonaro com essa nova fase do governo Lula, a gente vai ver que o governo Bolsonaro tem muito que mostrar. A gente está vendo os Correios agora, Bolsonaro deixou os Correios dando lucro. Como é que Bolsonaro conseguiu fazer aquilo e o PT desfez tudo que Bolsonaro fez, chegar ao ponto dos Correios ter que pedir empréstimo e agora já anuncia que não vai ter como pagar 13º dos funcionários dos Correios. Então, se você for analisar a macroeconomia em todas as suas nuances, você vai ver, não tem como comparar o governo Bolsonaro com Paulo Guedes na economia, com Haddad agora na economia, e eles estão dilapidando, esfacelando todas as conquistas que nós tivemos. Olha nosso comprometimento do nosso PIB com a nossa dívida, agora a gente volta a ter aí praticamente, volta a 80% de comprometimento do nosso PIB com a nossa dívida, ou seja, o país não consegue sair desse beco que entrou por conta da política econômica do governo, de gastança, de não obedecer aquilo que você não pode gastar mais do que arrecada, e a gente está numa sinuca de bico que essa questão, depois da campanha de 2026, ela vai estourar. Está só começando essa conversa com Nilvan Ferreira, apresentador, ex-candidato a governador da Paraíba e também agora pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Tem muitas perguntas no próximo bloco, inclusive com a participação de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Então, não mude de canal, continua aqui na TV Norte Paraíba. Daqui a pouco a gente volta na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Hoje entrevistando Nilvan Ferreira, radialista, apresentador, jornalista e militante político, ex-candidato a prefeito de João Pessoa, governador da Paraíba e agora pré-candidato a deputado estadual de volta ao PL. Como é que foi a sua volta ao PL, Nilvan Ferreira? Acho que apesar das turbulências que todos vocês divulgaram, acho que caminhou para ser o que foi, uma filiação tranquila. A minha filiação com a UPL, o meu retorno ao PL, foi algo para mim muito tranquilo, porque eu conversei sobre a minha volta ao PL com o ex-presidente Bolsonaro. Antes da sua prisão, eu cheguei a conversar com ele pelo telefone, com quem a gente mantinha contato. Depois da campanha do governador, a gente ficou com contato muito próximo. Então, a minha construção foi direto com o presidente Bolsonaro. Ele disse, seu lugar é aqui, você abdicou de um mandato de deputado em 2022 para atender um pedido meu, para ser candidato a governador. Então, Nilvan, nada mais natural do que você voltar para o PL. Esqueça tudo de problema que teve aí na Paraíba, a campanha de João Pessoa de 2024. A gente agora, com toda essa perspectiva da minha prisão, do que é que vai acontecer, a gente já sabe. A gente precisa fortalecer o PL, precisa fortalecer o partido, para que a sua voz possa continuar fazendo o que sempre fez. Então foi dessa forma. Depois ele chamou o ministro Queiroga, que foi um cara muito correto comigo nesse momento do meu retorno ao PL, né? Bolsonaro, quando o chamou lá no PL para comunicar a ele que eu estava voltando, foi no dia da foto que eu postei, ele escreveu de próprio punho. Então, a partir daquele dia, Queiroga ficou com a tarefa de apaziguar as coisas, fazer uma construção tranquila, e foi isso que foi feito. A gente tinha... porque assim, a primeira impressão é a leitura que foi errada de algumas pessoas, né? Por exemplo, o PL vai perder Caio Roberto. Caio tirou mais de 30 mil votos para deputado estadual. Quem é a pessoa que pode... Caio e o pai, o Wellington Roberto. Pois é. Então, nós vamos perder mais de 30 mil votos para deputado estadual com a saída de Caio, né? Inclusive, se Caio não tivesse no PL em 2022, Sargento Neto não tinha sido eleito com 20 mil votos de deputado. Quem é que vai preencher essa lacuna da saída de Caio? Eu posso ser essa pessoa para preencher essa lacuna da saída de Caio, levar uma quantidade de votos considerável, e eu vou trabalhar muito para isso, com a experiência das últimas campanhas, para fazer isso. E ficou claro para o partido, para Sargento Neto, ficou claro para Fábio Lopes, ficou claro para... o vereador Carlão, aqui de João Pessoa. Ficou claro, eu acho que já para Valber, que minha intenção é ajudar, contribuir, fortalecer o partido, fazer o que eu fiz em 2022, quando eu abdiquei de ser deputado para ser candidato a governador e andei esse estado todo, apesar das dificuldades financeiras, apesar de tudo que a gente passou. Eu fui um guerreiro, rapaz. Enfrentei uma campanha com toda a dificuldade e, no final, nós obtivemos 406
mil votos para governador. Vencemos na Grande João Pessoa. Mais votos que o candidato de Lula a governador, né? Pois é, e vencemos na Grande João Pessoa inteira, aqui em João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Cabedelo. O segundo governador mais votado em Campina Grande fomos nós, então isso não é para qualquer um. Então eu posso ter esse recall político como fator positivo para ajudar o PL a eleger uma bancada aí, eu acho que de 4 deputados estaduais na eleição do próximo ano. Você tratou aí do processo um pouco tumultuado do seu regresso ao Partido Liberal, o PL. Esse é o tema de uma pergunta da minha querida colega jornalista Sony Lacerda. Sony, que tem blog na internet também, está sempre aqui no programa fazendo perguntas. Sony, é com você. Boa noite, Heron, a todos os seus telespectadores. Gostaria de saber de Nilvan Ferreira, agora que ele de volta ao PL, né, voltou por cima, inclusive, se ele vai sentar para conversar com os deputados Sargento Neto e Valber Virgulino, que têm sido os mais resistentes ao seu retorno, né? A Valber, inclusive, chegou a dizer que vai sair do partido. Como é que ele está enxergando essa situação? Como é que ele vai construir essa unanimidade? Tem diálogo com esses dois? Comigo não tem problema. O Valber sabe que eu sou um cara do bem, né? O Valber sabe, inclusive, o quanto eu o ajudei na campanha de deputado em 2022, quando várias pessoas que eu tinha da minha confiança, que eu mandei a trabalhar para Valber. Olha, vai lá, ajuda a Valber. Valber tem que ser reeleito deputado estadual, é muito importante para a gente. Então, sabe muito bem disso. O Sargento Neto sabe muito bem da minha índole também, quando ele, inclusive, em 2022... chegou para mim dizendo que não podia votar em mim para governador, mesmo sendo do PL, né? O Neto votou em Pedro. E da minha parte não teve nenhum tipo de retaliação, não teve nenhum tipo de problema. Então eu sou solução. Eu acho, Sony, que a gente erra quando perde tempo fazendo autofagia, um querendo massacrar o outro. Eu acho que a nossa tarefa agora, e é isso que eu tenho feito, por isso que eu não tenho nem utilizado o tempo na imprensa para alimentar briga. Eu acho que eu preciso cumprir o que eu tenho cumprido. Eu preciso usar o tempo que eu tenho, a minha voz, para denunciar as injustiças que Bolsonaro está sofrendo, para denunciar essa estratégia do sistema de tirá-lo da eleição. Só foi isso que aconteceu. Então, se eu não cumprir essa tarefa de denunciar esse tipo de coisa e ficar incentivando a querela, a briga, a questiúncula interna no PL, aí vai acontecer o que a esquerda quer, que a gente perca tempo aqui nessa autofagia, né? Um querendo matar o outro, um criticando o outro, e deixa de cumprir uma tarefa mais primordial, que é mais central, que é fazer a denúncia do que aconteceu em relação ao ex-presidente Bolsonaro, que está preso num processo que foi errado desde o início e que tinha toda uma estratégia que era de aniquilar Bolsonaro no processo eleitoral do próximo ano. Você disse aí que ajudou o Valber na eleição de 2022. Nessa mesma cadeira que você está aí, ele disse que você foi, em outras palavras, disse que você foi covarde na eleição de 2024 em Cabedelo, quando se juntou lá com André Coutinho contra ele. Não, a minha ida a Cabedelo foi porque eu recebi o apoio do partido de Vitor Hugo, em Santa Rita. Do partido de Vitor Hugo. Avante. O Avante me apoiou. Tinha uma vereadora, né, que era do Avante lá em Santa Rita, e ela, através de Vitor Hugo, foi que a gente construiu essa possibilidade do Avante nos apoiar. A gente fez uma ampla aliança em Santa Rita, você acompanhou, e a minha proximidade com o Vitor Hugo foi exatamente por conta disso. Eu ia pegar o caso e dizer, não quero conversa com você, porque você é inimigo de Valber e eu não quero seu partido para Santa Rita, eu não quero o apoio da vereadora Ivone Neto lá em Santa Rita. Eu não podia fazer isso, amigo. Eu estava num processo eleitoral completamente desvinculado de outras questões e a gente tinha ali um projeto, um objetivo que era de fazer a mudança, a transformação em Santa Rita. Bom, sobre esse tema aí, já que você tocou Santa Rita, durante o ano de 2024, aliás, bem um pouco antes, você tentou ser candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL e não conseguiu. As portas se fecharam aqui e você foi convocado, foi convidado, viu em Santa Rita uma possibilidade factível, viável, de uma disputa com chances de vitória. Deixou o PL, esse partido que você está voltando, e foi para o Republicanos. E no Republicanos fez uma aliança com o governador da Paraíba, João Azevedo. PSB formalmente votou em você, foi para a coligação, fez coligação com o Republicanos. Nesse período, Nilvan, você fez uma espécie assim de um recesso das postagens ou da luta política ideológica desse campo bolsonarista. Passada a eleição em Santa Rita, você fez um movimento de regresso a essa mesma pauta. Não, sua postura não pode ser
interpretada como uma postura de conveniência? Não, porque de momento. A eleição municipal não é eleição para discutir eleição presidencial. Numa eleição municipal, você não vê a discussão dos temas nacionais. Eu fui candidato a prefeito de João Pessoa e nós não discutimos pautas nacionais na campanha de prefeito de João Pessoa. Né? Não foi. Mas como candidato de bolsonarismo, João Pessoa. Não, pô, eu não recebi nenhum apoio de Bolsonaro para a campanha de prefeito. Falava, né? Tem uma tônica, né? Eu me posicionava como em Santa Rita, eu nunca deixei de dizer que era de direita. E João Azevedo nunca deixou de dizer que era de esquerda. Nós fizemos uma aliança lá em Santa Rita pela a questão da conveniência eleitoral de Santa Rita. Quem é que João ia apoiar em Santa Rita? Mas é válido para você? Olha, só para dizer, quem é que João ia apoiar em Santa Rita, tendo um candidato do Republicano, que era aliado do PSB no estado, e no momento, inclusive, que João estava travando uma guerra com Emerson Panta e Jane Panta, de rompimento, de briga feia. Não tinha outra opção. O foi que o Republicano fez? Tem uma saída aqui. Nós vamos declarar apoio a Johnny Bezerra lá em Campina. E em troca nós queremos um apoio a Nilvan em Santa Rita, que é o nosso candidato prioritário na Grande João Pessoa, porque o Republicano não tem uma prefeitura na Grande João Pessoa. Foi isso que foi feito, não foi aliança ideológica. O João continuou pensando do jeito que ele sempre pensou e eu continuei pensando do jeito que eu pensava. Então, dependendo das circunstâncias, você pode conviver com gente da esquerda? Não, lá não tive problema em relação a isso, porque eu sabia das circunstâncias da aliança. Ou você não considera João um homem de esquerda? Não, eu acho que ele é um homem de esquerda. Apenas nós tínhamos um pacto. A conveniência eleitoral aqui em Santa Rita está nos levando a isso. O senhor não deixa de pensar o que o senhor pensa, eu não deixo de pensar o que eu penso. Tanto que o PL em Santa Rita me apoiou para prefeito, para você ter ideia. Estava na minha aliança lá em Santa Rita o Partido Liberal do ex-presidente Bolsonaro. Esse gesto de João em Santa Rita, na sua direção, lhe conduz a algum nível de reciprocidade com a candidatura dele a senador ou você não vota nele? Não tem isso, porque, para você ter uma ideia, a maior prova de que a aliança é uma aliança extremamente para aquela eleição é que quando passou a eleição, qual foi o que aconteceu? Quando passou a eleição, na outra semana, o governador anunciou uma aliança com o Jackson, que ganhou a eleição, que me derrotou. Você sentiu também a cavalheira a partir daquilo? Não, eu disse, o governador tem toda a liberdade de fazer o que ele quer. Eu acho que ele vai estar percebendo que eu tenho um caminho a trilhar. O que não aconteceu, por exemplo, em Campina. Campina, como era uma aliança estratégica, além disso, uma aliança permanente, o governador não anunciou apoio a Bruno Cunha Lima depois da eleição. Então, olha só como tudo aconteceu, que as pessoas dizem, se fosse uma aliança permanente, não tinha acontecido o que aconteceu em Santa Rita depois da eleição. Então, todo mundo sabe meus pontos de vista, todo mundo sabe da minha trajetória. As pessoas, poucas pessoas põem em dúvida as minhas posições e muitas ficam esclarecidas quando analisam o contexto de uma forma mais precisa, de uma forma muito mais embasada. Tem outra pergunta ainda sobre o PL, ela vem do colega jornalista Anderson Soares, que é aqui, inclusive, do Grupo Norte, estreou hoje, ao lado de Cláudia Carvalho, com minha participação, o programa Liga 360 Debate. E do estúdio do Liga 360 Debate, Anderson Soares pergunta agora a Nilvan Ferreira. Anderson. Boa noite, Heron. Boa noite a Nilvan Ferreira. Minha pergunta ao Nilvan é a seguinte. Nilvan praticamente foi expulso do PL porque ele tentava se manter como candidato à Prefeitura de João Pessoa e não teve o apoio do partido e do próprio Marcelo Queiroga, que hoje preside o partido. Por ironia do destino ou não, Nilvan volta ao PL sob as bênçãos de Marcelo Queiroga, sob as articulações de Marcelo Queiroga. Eu pergunto a você, Nilvan, quem mudou nesse cenário, nesse trajeto todo aí? Foi Nilvan, foi o PL ou Marcelo Queiroga? Obrigado, Anderson Soares, que também tem blog na internet, o blog Anderson Soares. Nilvan. Ninguém mudou, Anderson. Acho que a nossa leitura era apenas uma leitura diferente de 2024. Eu tinha uma leitura sobre o processo eleitoral. Eu achava que o candidato mais competitivo em 2024 seria eu, por conta da minha disputa em 2020 e 2022, prefeito e governador respectivamente, e que aquilo me dava um recall mais forte de penetração nas comunidades, inclusive. A direita estava mais fortalecida do que, inclusive, 2020, 2022. Então, eu achava que podia ser o candidato mais competitivo.
mas a minha análise não foi aceita pelo partido, eu respeito, né, a questão. O próprio ex-presidente Bolsonaro, em todas as conversas que mantinha, inclusive a sua esposa, Michele, veio aqui, se reuniu comigo, com o Valber, com o Gilberto, com o Carlão, e ela disse, a orientação de meu marido, do Bolsonaro, é para que a gente construa uma saída legal aqui para o que está acontecendo. E eram leituras diferentes de cenário, né? Ninguém mudou de lá para cá. Ficou mágoa nenhuma nessa sequela? Não, nada. Eu, inclusive, digo aqui de público, eu construí ao longo desses últimos meses agora uma relação muito boa com o Marcelo Queiroga. Eu acho que a gente, Berão, precisa ter muita clareza das coisas. A esquerda nisso acerta muitas vezes. A esquerda, na hora da discussão interna, ela quebra o cacete mesmo. A esquerda tem a divisão, o PT tem não sei quantas tendências, cada um defendendo o seu ponto de vista, mas na hora eleitoral eles têm uma unidade muito grande. A gente precisa também ser assim. A gente precisa aprender nisso. A gente, às vezes, ajuda o inimigo com esse tipo de discussão. Eu não vou aqui dizer, Queiroga foi correto demais comigo agora, quando o presidente Bolsonaro... Mas foi correto em 2024? Não, acho que ele estava cumprindo um papel. E foi olhar o candidato, foi para o segundo turno. Eu fiquei completamente afastado da eleição de João Pessoa para não criar problema, né? Já que a coisa tinha ficado mal resolvida naquela época, eu digo, tenho aqui um convite para ir para Santa Rita, fui para Santa Rita. Depois da eleição, aqui foi segundo turno, eu não vim em João Pessoa participar de absolutamente nada. No primeiro turno você não pediu voto para Cícero? Não pedi voto para ninguém. Não tem imagem nenhuma sua com Cícero? Nada. Primeiro turno? Pedindo voto para Cícero de forma nenhuma. Primeiro turno eu cuidei da minha campanha em Santa Rita. Eu me dediquei 100%. Segundo turno, não apareci em João Pessoa para ninguém tentar interpretar que era um pedido de voto para fulano ou para Beltrano. Eu digo, vou deixar João Pessoa resolver, João Pessoa ter a liberdade de resolver a sua situação e a cidade vai decidir o que é melhor para ela. Então foi isso que eu fiz. Nilvan, passados quase 4 anos depois, de 2022, qual é a leitura que você tem da sua posição no segundo turno em 2022? Aqui acolá, o ex-candidato a governador Pedro Cunha Lima trata a sua posição como um equívoco, uma covardia, alguma coisa assim, que poderia ter definido talvez um novo resultado da eleição de 2022. Você faria tudo de novo? Aquela neutralidade? Faria tudo de novo. Por quê? Eu estava orientado para o Bolsonaro. Quando terminou o primeiro turno e Pedro, Cássio, não foi nem com o Pedro que eu falei. Eu falei no segundo turno com o Cássio, o pai dele. E senador, ex-senador. A orientação que eu tive foi de que, a orientação sua como candidato a governador, foi o representante de Bolsonaro na eleição, é de que a gente precisa estabelecer palanques nos estados para o segundo turno. Vamos fazendo isso na Bahia, estamos fazendo isso numa série de locais. Na Paraíba, a orientação é a condição sine qua non para o seu apoio. Deputados até podem ir, aí é questão de sobrevivência deles, mas o candidato a governador vai ter que ter o palanque para Bolsonaro. Quando eu fui conversar com Cássio, e a primeira pergunta que eu fiz para Cássio foi essa: Cássio, Pedro vai declarar apoio a Bolsonaro, Bolsonaro agora ficou sem palanque. E ele precisa de um palanque, e esse palanque eu acho o mais provável é o de Pedro. Não, ele não pode, porque se ele declarar apoio a Bolsonaro, ele acaba a campanha dele. Eu, como tinha um entendimento diferente, né? Eu fiz o que fiz. O Pedro teve todo o direito de ficar neutro na campanha de presidente. Eu não tinha direito de ficar neutro na campanha de governador. Que tratamento desigual é esse? Já que ele tinha o direito de ser neutro para presidente, eu não tinha outra tarefa de ficar neutro para governador, já que João Azevedo votava já em Lula, né? Então, eu não entendi a postura de Pedro. Talvez, eu acho, a leitura dele estava equivocada. Se ele tivesse declarado apoio a Bolsonaro, eu acho que tinha, inclusive, tirado mais votos. Porque uma parte da direita tinha ido para dentro da campanha com muito mais força. Eu tinha ido para a campanha com muito mais força. Mas ele declarou um apoio quase retroativo a Lula, né? Depois ele disse que não se sentia representado de jeito nenhum por Bolsonaro e tal. Sim, mas foi receber Lula em Campina Grande. Depois da campanha foi receber Lula no aeroporto de Campina Grande. Então hoje eu tenho clareza, certeza de que eu tomei a decisão certa em relação à minha neutralidade na campanha de governador. E o que lê agora para 2026? Qual é o raio-x que Nilvan Ferreira faz do cenário que está posto? Lucas Ribeiro, candidato a governador pelo bloco do governo, Cícero Lucena pela oposição e também Efraim Filho, apoiado por setores mais à direita aqui no estado. Eu vejo que se Efraim mantiver a postura que está mantendo, que está tendo, em relação a todo esse cenário que nós estamos vivenciando, ele é um forte candidato a ter o apoio de 100% da direita, um problema que eu tive na campanha de governador, né?
porque um pedaço da direita votou em Pedro, achando que Pedro era de direita. Eu tive esse problema. Efraim não vai ter esse problema, porque não vai ter outro candidato para dividir voto da direita com ele. João é Lula, Lucas é Lula, Cícero caminha para o apoio, inclusive, do PT, né? Já declarou, inclusive, que apoia Lula, etc, etc. Então, Efraim não vai ter esse problema. Eu acho que Efraim é um candidato muito competitivo, pode ficar muito competitivo, porque alguns problemas que eu tive, Efraim não tem. Efraim vai ter o apoio de estrutura partidária, que eu não tive, até o Hélito Roberto, que prometeu o apoio da estrutura da campanha, dos prefeitos dele, não tive. Efraim já tem uma base sólida de prefeitos. Você se sentiu enganado por isso? Claro, porque a garantia de que esse apoio viria foi na frente do próprio presidente Bolsonaro, na nossa reunião. E não teve um prefeito do PL? Não, eu chegava nas cidades que tinha o prefeito do PL, os caras se escondiam de mim para não me receber, porque já votavam ou em João, ou em Veneziano, ou em Pedro. Ou tinham vergonha de declarar apoio a Bolsonaro, alguns também? Alguns também diziam, eu voto Bolsonaro, mas não posso dizer, porque aqui na minha cidade a maioria vota em Lula, né? Ainda tem esse tipo de pensamento. Mas Efraim tem algumas soluções que eu não tive. A estrutura partidária, a estrutura de prefeitos, de vereadores. Se ele mantiver posturas que ele está tendo em relação ao Senado Nacional, ele pode fidelizar um voto muito importante, que é o voto conservador, o voto da direita. E acho que nesse cenário ele passa a ser um candidato que tem um desafio. É ultrapassar a barreira do primeiro turno. A tendência natural dele é ir para o PL ou depende da conjuntura da federação? Eu acredito que se a No lugar dele, você iria independente da federação? Não, eu esperaria a definição da federação, porque você vai ter aí a possibilidade de ter somar 2 tempos eleitorais, 2 estruturas partidárias, né? Não incomoda vocês da direita o silêncio dele após o anúncio de Flávio Bolsonaro? Não, ele já declarou que Flávio é um bom nome e que é um nome importante na disputa eleitoral. No mesmo dia do anúncio de Flávio, a imprensa divulgou isso. Não tem um silêncio, né? Acho que ele mantém uma postura correta e eu acredito que nesse cenário que está aí de 3 candidaturas fortes, Efraim tem uma vantagem. Se for para o segundo turno com Lucas, acho que Cícero não vota em Lucas, por tudo que aconteceu recente. E se for com Cícero no segundo turno, o governo não vota com Cícero. Bem rapidinho, só para fechar esse bloco aqui, para eu não perder o fio da meada. Do jeito que vai, Efraim vai só com Marcelo Queiroga de senador ou tem espaço para encontrar uma outra vaga? Acho que a gente tem que encontrar um outro nome, um nome que orbite dentro da lógica da chapa. Não pode ser um nome extra à nossa corrente política. Acho que tem que ser um nome que o partido esteja na composição. Não tem como votar num candidato que esteja num outro extremo da coligação. Major Fábio preenche esse requisito? Eu acho que preenche, é um bom nome, acho que é um cara interessante. O Novo é um partido interessante, foi solidário conosco na campanha de prefeito aqui em João Pessoa. Acho que pode ser um nome. Agora, acho que tudo no seu tempo. Já tem definido aí a perspectiva de apoio a Efraim, o nome de senador, o primeiro nome é o nome de Marcelo Queiroga. E agora a gente tem tempo necessário para resolver outros atributos da chapa. Rapidinho, hora do intervalo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa com o apresentador, ex-candidato a governador da Paraíba e agora pré-candidato a deputado estadual pelo PL, Nilvan Ferreira. Então não mude de canal, o intervalo é muito rápido. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Até já. Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na hora H. Hoje entrevistando o apresentador, ex-candidato a governador da Paraíba, ex-candidato a prefeito de João Pessoa e pré-candidato a deputado estadual pelo PL, Nilvan Ferreira. Nessa volta aqui, Nilvan, tem mais um colega jornalista para perguntar aqui, para participar dessa conversa sempre muito plural e interessante, que é o meu querido amigo, colega jornalista, o Alisson Bezerra. Tem blog na internet, o blog o Alisson Bezerra, e também é editor-chefe do portal Mais PB. O Alisson pergunta agora. Boa noite, Heron. Boa noite, Nilvan. Nilvan, nas eleições de 2024, você disputou a Prefeitura de Santa Rita pelo Republicanos. Teve como principal fiador dessa campanha o deputado federal Hugo Mota, atual presidente da Câmara dos Deputados. No cenário atual, onde você está se filiando ao PL, partido que faz muitas críticas a Hugo Mota por conta dele não pautar ou não ter pautado a anistia como se esperava, a anistia total aos condenados pelo 8 de janeiro. Há uma crítica muito forte por
parte desse setor mais bolsonarista no Congresso Nacional. Você se sente confortável de estar em um partido que critica diretamente ou endurecidamente uma pessoa que foi o principal fiador da sua campanha em 2024 em Santa Rita, inclusive fazendo com que até o PSB, principal partido de esquerda aqui na Paraíba, com maior nomenclatura de esquerda na Paraíba, lhe apoiasse? Como é que você se sente assim nesse meio de tanta mudança de 2024 para cá, inclusive de saindo de um aliado forte de Hugo Mota a integrante de um partido que faz duras críticas ao presidente da Câmara? Obrigado, Alisson Bezerra, pela pergunta. Nilvan. Eu que fiz as primeiras críticas a Hugo ainda no republicano, em relação, inclusive, a essa questão da anistia. Acho que ele foi... As críticas que se faz a Hugo em relação à anistia são críticas que têm fundamentação. Né? Hugo podia ter tido um papel muito importante na pacificação do país. A anistia não saiu, o país não vai ser pacificado. A dosimetria não atende? Não atende, eu acho que foi ali expectativa? Uma criança que quer algo que você dá um bombom para ela se entreter ali. Eu acho que serviu muito mais para isso. A anistia que a gente queria era de corrigir uma injustiça, amigo. Era Bolsonaro livre e com condições de ser candidato. Mas que a bancada do PL gostou do doce. Aprovou, votou. Porque não tinha outra saída. A gente entendeu o jogo. Não tem anistia, porque o Supremo não pautava. Deixa. Não pauta. Qual era o requisito? Consiga as assinaturas para a urgência da votação, que eu coloco em pauta. Conseguiu. Foi esse o compromisso que Bolsonaro recebeu de Hugo quando foi dizer que ia apoiar ele para presidente da Câmara. Não, arruma os votos do PL que eu boto para votar. Se tiver o requerimento com as assinaturas, a gente conseguiu isso e o requerimento está até hoje engavetado. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes não deixa votar, né? Não sei se Hugo é ameaçado, é chantageado de algum aspecto, mas a verdade é que a gente não teve a votação da anistia. Você acha ele refém? Eu acho que é o sistema que é muito mais pesado e profundo do que a gente imagina. A gente sabe, a votação até agora da dosimetria, tinha ministro do Supremo mandando mensagem para parlamentar para não votar qualquer tipo de alteração no projeto de Paulinho da Força. Paulinho da Força, quando ia discutir os componentes do PL da dosimetria, né, todo mundo, ele chegou a dizer que tudo ele consultava Alexandre de Moraes para saber se podia colocar isso ou aquilo ali no projeto. Ou seja, nós temos um parlamento hoje que a principal característica dele é de um poder que não é mais poder. A história dos freios e contrapesos já foi beleléu faz tempo, porque quem decide, na verdade, das coisas é o Supremo Tribunal Federal. A esquerda voltou a juntar gente nas ruas, a fazer manifestações nas ruas. A última foi agora, nesse final de semana, contra esse projeto da dosimetria. Ao mesmo tempo, esperava-se uma reação de comoção e de manifestação popular muito mais forte em relação à prisão de Bolsonaro. O bolsonarismo não está perdendo força, não? Não, acho que não. A gente vive um momento das pessoas estarem muito temerosas, as pessoas estão com medo. O regime de exceção, ele quando começa a se instalar, a primeira coisa que ele causa é medo, é pânico. Bolsonaro foi usado como uma espécie de símbolo. Quem ousar em fazer o que ele tentou fazer, do que ele fez, desafiar o status quo, o establishment, o destino é esse. As pessoas estão com medo. Agora, eu vi as manifestações de ontem, eu acho que, inclusive, todos aqueles artistas estão com a sua influência muito pequena. Porque juntado aquele tanto, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fafá de Belém e mais meia dúzia de grandes artistas, Fernanda não sei o quê. Montenegro. Não, a Fernanda que Torres. canta... do filme, Fernanda Torres. E só botar aquele tanto de gente, eu duvidava, era fazer como Bolsonaro fazia. É por isso que prenderam Bolsonaro. Bolsonaro ia só ele para a rua e juntava uma multidão, não precisava de artista, não precisava de absolutamente ninguém estar cantando em cima do trio elétrico. As pessoas iam para ver Bolsonaro, para ouvir sua mensagem, para ouvir o que ele tinha a dizer. É muito fácil, na Avenida Paulista, botar lá 4, 5 cantores, a maioria paga com a Lei Rouanet, beneficiários da Lei Rouanet, né, que agora, só em 2024, está investindo quase R$1 bilhão para financiar projetos de artistas militantes políticos. É fácil. Eu duvido é fazer como Bolsonaro fazia, que era de lotar a Avenida Paulista, 4, 5 quarteirões, lotar a Copacabana ali, o posto 5 de Copacabana, sem ter um artista, somente com pessoas que iam lá para ver o que é que Bolsonaro tinha para dizer. Essa que é a grande liderança e é por isso que tiraram o Bolsonaro das ruas. Tem uma pergunta agora, vem de Campina Grande.
Grande, do nosso colega jornalista Paulo Pessoa. Ele também atua na internet, tem blog na internet, é também do Grupo Norte em Campina Grande. Sempre está por aqui na hora H. Paulo, é com você. Boa noite para você, boa noite, Nilvan. Eu espero que essa mensagem encontre vocês bem. Nilvan, como é que você tem acompanhado a movimentação de alguns políticos mais ligados à direita após a prisão de Jair Messias Bolsonaro? Tem gente que está ficando em cima do muro. Vou trazer um exemplo. Muitas críticas foram feitas ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em função daquele cumprimento muito acalorado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada em evento do SBT. O senhor tem essa mesma leitura ou pensa diferente? O senhor percebe que existem políticos pulando do barco de Bolsonaro nesse momento em que ele está preso? Paulo Pessoa, muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço para quem está acompanhando a gente em Campina Grande no canal 7 na Rainha da Borborema. Nilvan. Acho que tem muitas pessoas que esfriaram, porque não sei se ficaram com medo, não sei se é que já não eram de direita. Eu acho que é no momento de grande dificuldade que a gente conhece quem as pessoas realmente são. É agora que Bolsonaro vai saber quem são seus verdadeiros amigos ou quem se aproveitou dele para somente se eleger. Tem muita gente com mandato, inclusive, que está caladinho e a gente fica observando. Acho que o governador de São Paulo ele perdeu uma grande oportunidade de ser solidário a Bolsonaro. Como é que Bolsonaro está lá refém, enclausurado, e o governador de São Paulo, naquele evento que aconteceu essa semana, de um canal de televisão, dele tá, enquanto Bolsonaro está preso, sofrendo, doente, está batendo palma para Alexandre de Moraes. Para mim, aquilo ali é ao lado de Lula, soou como uma verdadeira traição a Bolsonaro. Porque... Não é um gesto de civilidade, não. Convidado para um evento, ele era um dos convidados. Mas não precisava ter feito toda aquela cortesia com Lula, nem com Alexandre de Moraes, que são os malfeitores de Bolsonaro. O que é que está por trás da estratégia, ou que explica a estratégia de Bolsonaro de lançar o próprio filho à presidência da República? Que é o único que ele tem certeza que não vai lhe trair. Eu acho. Ninguém me disse. É minha interpretação na hora de fazer essa análise. É uma candidatura para valer ou um experimento? É uma candidatura para valer. Quem é que é o dono dos votos? Quem é que tem voto para botar um candidato no Não é ruim, não, ter alguém dono do voto? É dono do voto. Bolsonaro é o grande líder da direita. Bolsonaro botou a mão num monte de gente nesse país e o cara saiu do nada para ser deputado, para ser senador, para ser governador. O Tarcísio é um exemplo. São Paulo nem conhecia Tarcísio de Freitas. Tarcísio, natural do Rio de Janeiro, foi colocado lá praticamente no ano da eleição e Bolsonaro disse: vá que você vai ser o governador. E o estado de São Paulo entendeu a mensagem de Bolsonaro. Então, essa é que é a grande questão. Quem é que tem os votos para levar alguém para o segundo turno? É Bolsonaro. Por isso que o Centrão queria que Bolsonaro apoiasse Tarcísio, que Bolsonaro apoiasse Zema, ou que Bolsonaro apoiasse Ratinho Júnior, que ele é quem tem os votos. Então, lança Flávio e Flávio passa, anote aí, passa a ser o candidato com mais perspectiva de ir para o segundo turno com Lula. Aí no segundo turno, Heron, vai ficar a coisa bem clara. Aqueles partidos que querem mudar o país vão estar com Flávio. Aqueles que não querem mudar o país e que sempre fingiram ser oposição, mas estão lá compondo as peças desse tabuleiro no sistema, vão com Lula. Nós vamos ter um grande momento para a gente poder separar o joio do trigo, para ver quem é quem no tabuleiro político desse país. Acho que o Flávio, ele tem tudo para construir uma campanha muito forte. A gente vai ver agora nas próximas pesquisas, onde a coisa vai estar mais lapidada para saber qual é a interpretação do eleitorado. Nilvan, o bolsonarismo foi para as ruas em 2018 com a pauta anticorrupção. Isso funcionou muito bem porque era o epicentro, o auge da Lava Jato. Sempre foi uma tônica contra os governos do PT e contra Lula. O candidato escolhido por Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tem muitos problemas judiciais e muitas questões mal explicadas de uso do dinheiro público. Principalmente o episódio da denúncia da rachadinha. O bolsonarismo ainda se sente à vontade de fazer o discurso anticorrupção, tendo Flávio Bolsonaro como o porta-voz desse discurso? Claro, porque não tem uma denúncia feita de rachadinha por parte do Ministério Público em relação a Flávio. Não houve sequer denúncia. Foi arquivado o inquérito sem apresentação de denúncia por parte do Ministério Público. Trataram de inventar uma série de outras questões em relação a Flávio e todas superadas. Flávio não tem uma denúncia em relação a essas questões.
em Ministério Público Federal ou Ministério Público do Rio de Janeiro. É preciso dizer isso bem claro. O problema é que a esquerda ela é tão suja que ela procura tentar nivelar os oponentes, os opositores ao seu nível, medir com a sua régua, para que o debate seja rasteiro. Aquele debate dizer, todo mundo aqui é sujo. E não é isso que acontece. A gente sabe muito bem quem é o protagonista dos grandes e maiores escândalos desse país, que agora volta tudo, né? Volta agora a história dos grandes escândalos, o escândalo de desvio de recurso, volta tudo de novo agora no país e a gente está assistindo novamente a mesma novela se repetir. Então, acho que a gente tem esse debate da corrupção que a gente faz ele com muita tranquilidade. Porque no final de tudo a sociedade sabe quem é o protagonista dos escândalos envolvendo desvio de recursos. Você acha que Flávio Bolsonaro tem moral para fazer esse discurso? Sim, e na hora certa ele vai travar esse debate com o próprio Lula nos debates. Tem uma pergunta agora que vem da nossa colega jornalista Cláudia Carvalho, que é aqui também no Grupo Norte de Comunicação. Estreou hoje, repito, o programa Liga 360 Debates com Anderson Soares e com a minha participação também. Cláudia, prazer tê-la aqui, é com você. Boa noite, Heron. Boa noite, Nilvan. Nilvan, eu queria saber, na sua opinião, quem é o candidato ideal, né, pelos conservadores, pelo PL, para a presidência do Brasil? Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Tarcísio? Quem, na sua opinião, agrega mais? Qual seria a chapa dos seus sonhos? Obrigado, Cláudia Carvalho. Vou fazer um adendo aqui. Como o Flávio já foi anunciado, quem poderia compor melhor essa chapa com Flávio Bolsonaro? Acho que vai depender. Obrigado, Cláudia, pela pergunta. Obrigado, Cláudia. Beijão. Vai depender muito agora da correlação de forças que vai se instalar a partir de depois do ano novo, chegar perto do carnaval, chegar a data limite de filiação partidária, a gente vai ter esse cenário mais nítido, mais clareado. Acho que, por enquanto, a gente tem que centrar forças na questão do Flávio Bolsonaro, tem que explicar para as pessoas por que Bolsonaro escolheu Flávio, né? Explicar para as pessoas qual é a decisão que o eleitor vai tomar no próximo ano em relação à eleição presidencial, o que é que está em jogo, o que é que pode definir para o Brasil a escolha do novo presidente da República, se o país vai querer continuar com tudo isso que está acontecendo do Lula, escândalo do INSS que não quer investigar, a volta da corrupção, a quebradeira nas estatais, o país afundando a economia, ou vai querer um novo momento aí de, inclusive, retomar muita coisa que foi construída na época do governo Bolsonaro, um governo que reduz impostos, um governo que cuida da economia, que faça aí um enxugamento dessa máquina que gasta demais e fazer com que o governo possa cumprir sua função, que é cada vez mais ter uma economia livre, cada vez mais deixar que as pessoas empreendam, fazer transformações importantes na questão da saúde, da educação e principalmente num assunto que vai mover muito esse debate eleitoral, que é a questão da segurança pública. Nilvan, Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, foi para os Estados Unidos. Conseguiu no primeiro momento um tarifaço dos produtos brasileiros como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Depois conseguiu a tal da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo caiu, ruiu. Não foi um tiro no pé, não? Inclusive com o Bolsonaro preso? Acho que não. Acho que vai custar muito caro ao Brasil toda essa negociação que o Lula fez agora. Vai custar as terras raras, vai custar algo estratégico para um país como o nosso. Eles prometeram de entregar aos Estados Unidos toda a questão dos minérios que servem para a defesa militar, para chips, para componentes importantes que mexem com toda essa questão da geopolítica mundial, que os Estados Unidos têm interesse por conta do avanço da China, né, nesse assunto. Então, tem muita coisa que o Brasil ele teve que negociar para poder cair o que tinha aí, lei magnífica e essas coisas. Agora, de uma coisa eu tenho clareza, nosso erro foi tentar colocar para os Estados Unidos a responsabilidade que nós tínhamos, o povo brasileiro. Quem tem que resolver seus problemas do Brasil somos nós, o povo brasileiro. Não podia Donald Trump se arvorar de... Mas ele foi provocado pelo filho de Eduardo. Foi, mas talvez ele tenha aberto uma janela para dizer, eu fiz o que pude aqui, agora o resto é com vocês. Você acha que Trump usou? Acho que... Em favor dos Estados Unidos? Qualquer um faria. Ele está lá para defender os interesses do país dele. Se o que foi negociado agora vai servir estrategicamente para os Estados Unidos na questão da geopolítica mundial, você acha que ele dizer, não quero não por causa do Brasil, para preservar aí o Brasil? Não, ele vai pensar no país dele. Trump está à beira de uma nova eleição, a eleição agora de meio de mandato. Então a liberdade do Bolsonaro foi uma isca só. Né? Eu acho que a gente não pode deixar nas mãos de ninguém de fora a responsabilidade que é nossa.
A responsabilidade de resolver nossos problemas, essa responsabilidade pertence ao povo brasileiro. Nilvan Ferreira, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Muito obrigado a você pelo convite e é sempre bom esse tipo de debate que a gente pode falar sobre muito tema interessante. Vamos voltar aqui outras vezes. Espero você aqui. Tá, muito obrigado, Nilvan. Um abraço. Por ter vindo falar com a gente aqui. Obrigado a você pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia sempre crescente aqui no Grupo Norte de Comunicação, com a programação ampliada agora, novos programas. A gente fica muito feliz por estar participando, escrevendo juntos novos capítulos da história da comunicação paraibana, aqui também na TV Norte Paraíba. Quero agradecer a você pela companhia, pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, na Hora H. Boa noite e até lá.